Bom pessoal, esse é um vídeo com a solução para o seguinte exercício. Seja G um grupo finito, H e K subgrupos de G. Eu quero mostrar que se H também é um subgrupo de K e o índice de H em G é igual ao índice de K em G, então os subgrupos H e K são iguais. Bom, para fazer esse exercício a gente tem que saber o que é esse índice de um subgrupo num grupo e também olhar para essa informação importante aqui que eu estou lidando com grupos finitos. Como esse G é um grupo finito, significa que eu posso, por exemplo, aplicar o teorema de Lagrange para resolver esse exercício. E o que o teorema de Lagrange diz? Então o teorema de Lagrange diz o quê? Seja G um grupo finito, se eu pego H um subgrupo de G, então a ordem do subgrupo H divide a ordem do subgrupo G. Ou então o teorema de Lagrange diz que num grupo finito, todo subgrupo tem que ter ordem dividindo a ordem do grupo. E quando a gente diz que a ordem de H divide a ordem de G, isso significa o quê? Significa que a ordem de G, esse número pode ser escrito como a ordem de H vezes alguma coisa. E o que é essa coisa que aparece aqui? Ela vai ser justamente um índice de um subgrupo no grupo. E o que é isso? Pega G um grupo finito, se eu pego H um subgrupo de G, esse subgrupo H vai determinar uma quantidade finita de classes laterais no grupo G. Lembrando, a partir de qualquer subgrupo, eu posso definir uma relação de equivalência. Sendo uma relação de equivalência, eu posso olhar para as classes laterais que essa relação de equivalência define. G, com a hipótese de ser grupo finito, então vão existir uma quantidade finita dessas classes laterais. Então, o conjunto quociente de G por H, que é o conjunto de todas as classes laterais determinada por esse subgrupo H, vai ser um conjunto finito. E aí, o número de elementos que tem nesse conjunto finito é que a gente vai chamar de índice de H em G. Então, o índice de H em G nada mais é do que o número de classes laterais que o subgrupo H determina no grupo G. E aí a gente denota esse número escrevendo G2.H ou usando a barra para o conjunto G quociente por H. Então, no teorema de Lagrange, o fator que eu preciso multiplicar a ordem de H para chegar na ordem de G vai ser justamente o índice. E isso aparece durante a demonstração do teorema de Lagrange. Então, a ordem do grupo G é sempre escrita como sendo o índice de H em G multiplicado pela ordem de H. Então, se a gente volta aqui, o que eu tenho? Nesse caso aqui, eu posso escrever a ordem de G como sendo o índice do subgrupo H em G vezes a ordem do subgrupo H, mas também eu posso escrever a ordem de G como sendo o quê? K é subgrupo de G, então isso aqui é o índice de subgrupo K vezes a ordem do subgrupo K. Só que esse número aqui é o mesmo, então a gente tem na verdade uma igualdade entre essas duas informações aqui. E a hipótese que a gente tem aqui é o quê? O índice de H em G é igual ao índice de K em G, ou seja, esse número aqui é igual a isso. Logo, a gente vai chegar à conclusão que obrigatoriamente a ordem de H é igual à ordem de K. Então vamos começar escrevendo isso. Solução do teorema de Lagrange, o que a gente tem? A ordem de G pode ser escrita como sendo o índice de H em G multiplicado pela ordem de H, que é a minha primeira equação, e também a ordem de G pode ser escrita como sendo o índice de K em G vezes a ordem do subgrupo K, que é a minha segunda equação. Só que esse número aqui é o mesmo aqui embaixo. Então, dessas duas equações, a gente pode escrever o quê? De 1 e 2, o que a gente tem? O índice de H em G vezes a ordem do subgrupo H é igual ao índice de K em G vezes a ordem do subgrupo K. Só que, por hipótese, o índice de H em G é igual ao índice de K em G. Ou seja, esse número daqui é igual a esse número daqui. Portanto, eu preciso ter obrigatoriamente que a ordem de H é igual à ordem de K. Então, daí, a ordem do subgrupo H é igual à ordem do subgrupo K. Só que, novamente, por hipótese, o que a gente tem? O conjunto H ele é um subgrupo de K, ou seja, o H está contido obrigatoriamente dentro do K. Como H é subgrupo de K, então H está contido dentro do conjunto K. Mas o que a gente tem, então? A ordem de H é igual à ordem de K, e esses dois conjuntos são conjuntos finitos, e H está contido obrigatoriamente dentro de K. Portanto, o conjunto H tem que ser obrigatoriamente igual ao conjunto K, que era o que a gente queria. E aí isso conclui a solução do exercício.